Irmãos, como fazemos toda primeira quarta-feira, hoje nós vamos falar sobre o livro inteiro da Bíblia. Graças a Deus, o projeto chama-se Um Livro em Uma Hora, mas é possível que hoje termine mais cedo, porque o livro só tem um capítulo. Eu quero ver quando eu estiver falando em Salmos. Tiver 150, falar do Salmo 119. Mas hoje nós vamos falar sobre Filemon. Como vocês sabem, irmãos, nós temos explorado uma ordem diferenciada das cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas estão organizadas na Bíblia assim: das cartas às igrejas, as cartas pessoais, da maior para a menor. Está organizado? Está. No entanto, o problema é que essa organização, ela não prioriza a compreensão por parte do leitor. Quando você está lendo o Novo Testamento, que você termina Mateus, Marcos, Lucas, João, lê o histórico, a primeira, que é Atos, a primeira carta de Paulo que você pega é logo Romanos. Romanos pode ser considerado como o apogeu literário de Paulo. É como se você começasse uma casa pelo teto, praticamente. A melhor forma de você entender a teologia de Paulo, lendo as cartas de Paulo, é a ordem que é sugerida nas viagens missionárias. E a ordem é a seguinte: Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Coríntios, Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, aí encerra com Romanos, encerra com a carta mais potente, a carta mais forte, digamos assim, de Paulo. Só que quando você chega lá, você já entendeu o linguajar de Paulo, como ele raciocina, quais são as principais premissas dele, o que ele defende. Então, quando você chega em Romanos, lendo dessa forma, você vai ter uma compreensão melhor da teologia paulina. E nesse contexto, perceba que hoje nós estamos para abordar Filemon. Por que Filemon agora, pastor? Porque essa carta, essas 4 cartas, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, elas foram escritas na prisão domiciliar de Paulo em Roma. Elas foram escritas praticamente quase que no mesmo tempo. No que tange a escrita, elas têm a mesma origem. Foi Paulo quem escreveu. O destinatário é um crente bem-sucedido chamado Filemon, provavelmente um membro rico da igreja de Colossenses, lá em Colossos, e no segundo destinatário a todos nós, para aprendermos com a postura, com a atitude de Paulo nessa conversa pessoal que ele tem com Filemon acerca de Onésimo. A ideia é que essa carta tenha sido escrita entre 60 e 61 depois de Cristo, durante a prisão domiciliar de Paulo ali em Roma. Eu trouxe um mapa só para lhe situar na cidade de Colossos. Já falamos sobre Colossenses no mês passado, na primeira quarta-feira, Um Livro, Uma Hora, nós falamos sobre essa carta. Então, irmãos, qual é o panorama? O que é que nós vamos encontrar aí? A escravidão. A escravidão é uma coisa muito comum no Império Romano e nessa época. E evidentemente alguns cristãos, por incrível que pareça, tinham escravos. E aqui eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês. Entenda, em determinados momentos, em determinados contextos, a Bíblia se comporta como uma espécie de diagnóstico de uma situação local. Lembre-se disso, a Bíblia não é um livro que foi escrito recentemente. A Bíblia é um livro que foi composto no espaço de mais de 1.600 anos, por 42 a 46 autores distintos, 1.189 capítulos, mais de 31.173 versículos, escritos em 3 línguas diferentes, em uma 4ª língua para adaptação no mundo ocidental, que em tese não podemos desprezar o latim também. Ela foi escrita em pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas ela tem em comum aquilo que é chamado história da redenção humana, a salvação em Cristo Jesus.
essa é a linha norteadora de toda a Escritura, e ela é interpretada à luz de Jesus Cristo, a palavra viva, o Logos vivo de Deus. Só que em determinados momentos ela encontra situações que ela relata, mas não quer dizer que pelo fato dela estar relatando, ela concorde com aquilo. Ela simplesmente relata uma situação do momento da sociedade. Um exemplo claro disso, a poligamia. A sociedade oriental do Antigo Testamento, no Novo Testamento vamos perceber bem menos, mas ainda é uma sociedade poligâmica. O homem tem várias mulheres. Agora note, uma vez eu assisti na aula do professor Luiz Saião, ele falou uma coisa que eu não tinha percebido até então, mas de fato, todas as vezes que a Bíblia fala sobre os relacionamentos poligâmicos, o assunto nunca é bom. Sempre é um problema. E eu fui verificar, e de fato, perceba que a quase totalidade das famílias poligâmicas na Bíblia tiveram problemas, seríssimos problemas, ao ponto de até os meio-irmãos não se reconhecerem um com o outro e gerarem discussões e contendas dentro do próprio clã. Ao que remete à ideia de Jesus no Novo Testamento, que no princípio, em tese, a ideia não é essa. O nosso norteador fundamental para a questão do matrimônio é o livro de Gênesis. É a ética que nós encontramos ali no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, na formação, quando Deus faz homem e mulher e os une, a ideia é aquela, o princípio é aquele. Mas a gente encontra uma sociedade que, em um determinado momento, como por exemplo, Salomão, em virtude de ter que fazer alianças de paz, ele chega ao ponto de ter 700 esposas principais e 300 esposas auxiliares. Aí me poupe, né? E a própria Bíblia vai dizer, no livro de Deuteronômio, que Salomão feriu uma série de prerrogativas que eram esperadas que os reis cumprissem. Salomão simplesmente descumpriu todas elas. Não era para que o rei tivesse muito ouro, Salomão teve muita riqueza. Não era para que o rei tivesse muitos cavalos, Salomão tinha muitos cavalos. Não era para que o rei tivesse muitas esposas, Salomão foi quem mais excedeu, viveu tudo de forma maximizada. Mas é relato, não existe aprovação em relação à atitude de Salomão. Muito pelo contrário, nós vemos o final da vida de Salomão em Eclesiastes, uma pessoa amarga, triste. Tanto é que se você quiser saber do fim da vida de Salomão, lendo Eclesiastes, os teólogos simbolizam Eclesiastes como sendo o limão, porque o livro você percebe um Salomão amargo, fazendo duras críticas à vida, e naquele momento ele realmente está amargo de alma. Nem tudo que a Bíblia fala, ela fala no sentido de aprovação. E a questão do século I, quando essa carta é escrita, a questão da escravidão é uma realidade. E a Bíblia vai se deparar com essa realidade. Então, a escravidão era algo que era comum. Paulo não vai condenar essa instituição agora, em suas cartas, mas ele vai fazer uma afirmação radical, quando ele vai chamar o escravo de Filemão, cujo nome é Onésimo, ele vai chamar de irmão em Cristo. E o propósito principal da carta de Filemão é convencer Filemão a perdoar seu escravo foragido, Onésimo. O nome Onésimo significa útil. É interessante, por alguma razão que até agora não consegui entender, estudando esse tempo todinho as questões bíblicas. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria gritante dos nomes bíblicos, eles são funcionais. O nome tem a ver com a personalidade, a psique da pessoa, ou com a situação que a pessoa vai viver. Todos os nomes bíblicos, por incrível que pareça, eles têm essa coisa. É muito interessante isso. Não sei como se dá esse fenômeno. Nunca tive livros para estudar sobre isso.
mas precisamos observar. Onésimo, cujo nome é útil, vai chegar um certo tempo na história de Onésimo, que para o senhor dele, Filemon, é possível que ele seja inútil. Mas por causa do evangelho de Cristo, para Paulo vai dizer que Onésimo, cujo nome significa útil, é muito útil para ele como cooperador do evangelho. Jesus é aquele que transforma o mal em bem, é aquele que muda vidas, muda estruturas, e nós vamos ver aqui nessa pequena carta muito disso. Quais são os versículos principais da carta de Filemon? Filemon só tem um capítulo, só tem ele mesmo. Então, 15 e 16, e o texto diz o seguinte: se você veio com sua Bíblia aberta aí, está com lápis, coloque aí as bolinhas aí, que são os versículos dignos da bolinha, aquela bolinha para marcar, né? Se você está com o seu celular e ele pode fazer alguma marcação, marca esses 2 versículos. O texto diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto cristão. A mensagem a ser aplicada para as nossas vidas do livro todo é a seguinte: o amor de Deus no Evangelho, ele quebra barreiras sociais e falhas pessoais, fornecendo uma plena aceitação nos laços fraternais. As principais divisões desse pequeno texto que você tem aí em mãos, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos uma saudação. Paulo vai ter um momento de oração, de ação de graças por Filemon e por sua família, e depois ele vai fazer um apelo. Essa carta é uma carta pessoal de Paulo. Paulo vai fazer um apelo, mostrando as circunstâncias desse apelo, dos versículos 8 a 16, o pedido que ele vai fazer, que é justamente de receber, que Filemon receba Onésimo, mas não como escravo foragido, mas como um irmão em Cristo, e ele vai concluir com saudações. Você está com Filemon aberto? Hoje é bom que a gente vai ler ele todinho. Filemon, aí veja, dos versículos 1 a 3, o texto diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim um momento. Nesse primeiro momento ele faz a sua saudação. Você vê que ele coloca a autoria da carta, só que nessa autoria, de forma muito inteligente, citando o momento, ele diz que ele é um prisioneiro de Cristo. Já para que a pessoa possa pensar, ou que Filemon possa pensar em tese no que ele haverá de abordar por quanto problema. Paulo foi muito inteligente na sua apresentação. Os destinatários, os estudiosos dizem que são pessoas da família de Filemon, e é possível que Áfia seja esposa de Filemon, é possível, os estudiosos apontam para essa possibilidade, e o desejo de Paulo é que eles desfrutem da graça de Deus, que é aquilo que é de fundamental para a vida de todos nós. Irmãos, veja que coisa fantástica, veja que coisa linda. Paulo, ele se adianta a resolver um problema que não é dele. E como é que ele se adianta a resolver um problema que não é dele? Ele tem um relacionamento, ele conhece Onésimo, e depois que ele conhece Onésimo, ele escreve uma carta para resolver, agindo de mediador de conflito. Ele vai mediar um conflito entre o Senhor, no caso aí Filemon, e Onésimo, um escravo fugitivo,
Paulo é quem toma a iniciativa, é ele quem escreve. E aqui eu quero dizer, já de cara, nos 3 primeiros versículos, uma grande lição sobre solução de problemas. A comunicação, irmãos, é a parte mais importante quando nós vamos buscar resolver algum problema. Paulo estabelece um relacionamento, Paulo estabelece a comunicação. Nessa comunicação, ele faz de forma graciosa, mas ele sabe que vai resolver uma dificuldade. Comunicação é o ponto inicial para se resolver os problemas. Só se resolve problemas se houver diálogo. No diálogo é que as pessoas vão conhecer os fatos, as questões, e vão poder ter um melhor crivo de juízo, de valor, e clamando a Deus por sabedoria para tomar decisão. Vai resolver algum conflito, vai resolver algum problema, só se consegue resolver dando um primeiro passo. O primeiro passo é se comunicando com as pessoas, e é o que Paulo vai fazer. A partir do versículo 4, do versículo 4 até o versículo 7, uma pequena oração de ação de graças de Paulo. E aqui ele vai, nessa oração, ressaltar o comportamento de Filemon. E ele vai agradecer a Deus por esse comportamento e vai interceder. Olha só que maravilha, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Que coisa linda, versículo 4, a gratidão de Paulo quanto a Filemon é uma gratidão constante, o que mostra que a mudança que o Evangelho fez na vida de Filemon foi algo muito radical, muito forte. No versículo 4 diz, sempre dou graças. Ou seja, a oração de Paulo por Filemon é constante. Veja no versículo 5, Paulo agradece a Deus em virtude do caráter desenvolvido de Filemon no Evangelho, e esse caráter é mostrado em 2 virtudes que vocês já aprenderam das cartas de Paulo, chamadas virtudes teologais. E as virtudes que Paulo vai enfatizar do caráter de Filemon é a fé e o amor. A fé e o amor. Perceba o versículo 5, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e também ouço falar no amor que você tem aos irmãos. Irmãos, você quer saber se você está bem espiritualmente falando? Observe as virtudes que Paulo fala nas suas cartas, como é que ela anda na sua vida. Quais são as virtudes? Fé, esperança, amor e alegria. São essas virtudes que Paulo fala sempre em suas cartas, ora ressaltando umas, ora ressaltando outras, ora tendo uma carta inteira falando de uma virtude só, que é o caso de Filipenses, que a carta inteira fala praticamente sobre alegria. Não se concebe uma vida cristã sem alegria. Irmãos, quando nós somos nova criatura, essas virtudes, elas são revividas no nosso ser pelo Espírito Santo de Deus, a começar pela fé. Fé é base, é princípio. A nossa fé no Senhor Jesus é quando nos faz estáveis. Logo depois a esperança. A esperança é aquele outro que, unido à fé, nos faz levantar a cabeça e ter perseverança diante das dificuldades. Aí sobra o amor. Irmãos, tudo isso aí vai passar, mas o amor jamais acabará. Irmãos, a vida cristã, ela precisa ser vivida pelo amor. Quando nós amamos a Deus e expressamos esse amor a Deus, isso tem nome,
chama-se adoração. Adoração é quando a fé encontra o amor e estão canalizados em Deus. Se eu digo que amo a Deus e não amo ao próximo, o texto de 1 João diz que isso me faz um mentiroso. Então o amor é uma realidade. E esse amor, ele não é só ao Deus invisível, ele é prático. Nós precisamos amar o irmão que nós vemos, amor. E por último, alegria. Só que a alegria do cristão, ela é diferente da alegria do mundo. A alegria do cristão, ela flui de dentro, é uma bem-aventurança. A palavra bem-aventurança no grego do Novo Testamento é makarios, e tem um sentido de uma alegria que flui de dentro, que não depende de coisas exteriores para poder aparecer. A alegria do mundo não é assim. Na alegria do mundo alguém tem que fazer graça. Na alegria do mundo alguém tem que me incentivar. Na alegria do mundo eu tenho que me inspirar em um bom testemunho. Na alegria do mundo alguém tem que me fazer algo antes. Mas a alegria daquele que é nova criatura em Cristo Jesus é uma alegria que mesmo que no seu entorno, ao seu redor, tudo esteja dando errado, ele consegue dizer com todas as forças do seu coração: o Senhor é a minha alegria, nele esperarei. Fé, amor, esperança e alegria. Faça um autoexame. A esperança também está ligada à volta de Jesus. Todas as vezes que Paulo fala em esperança, ele fala na esperança da volta de Jesus. Você ainda está esperando a volta de Jesus? Se estiver esperando a volta de Jesus, saiba, quem tem essa expectativa no seu coração, santifica-se a si mesmo, como diz 1 João capítulo 3, versículo 2. Vamos embora, aqui a gente vê o amor, a fé e a intercessão de Paulo é de gratidão. Por quê? Porque Paulo vê na prática que o evangelho surtiu efeito na vida de Filemon. Veja o versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. E ele sabe que Filemon é piedoso. Versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Eu acho que Paulo, eu tenho um pouquinho assim de Paulo, que Paulo, quando quer dar uma pancada, primeiro ele bota o cara lá em cima. Não sei se você já percebeu isso. Ele é do meu modelo, ele morde e assopra. Quando eu venho aqui pregar, que está cheio de piadinha logo no começo, pode ter certeza que a pancada está do meio para o fim. Então, aí Paulo veio aqui, encheu a bola tal, e falou não sei o quê. Pois agora vem o pedido. Agora vem o apelo. Dos versículos 8 até 21, 22, Paulo vai falar, vai pedir por Onésimo. Onésimo é um escravo de Filemon que fugiu. E Paulo vai pedir que receba Onésimo, não como o status social de escravo, mas que receba o irmão Onésimo, com base no amor a Cristo. Receba como a um irmão. Vamos ver as circunstâncias que isso ocorre. Dos versículos 8 até 16, o texto diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo a favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Versículo 13. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto eu estou preso por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer
seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Que coisa linda, fantástico, fantástico. A posição de Paulo. Paulo diz, olha, eu podia dar uma carteirada. Eu sou apóstolo, autoridade. Podia dizer, receba e tchau. E você, Filemão, não ia precisar dizer, você tinha que obedecer e tchau, acabou-se. Eu dizendo, receba, eu tenho autoridade, eu tenho posição para pedir. Minha posição me dá condições de pedir isso. Mas veja a sensibilidade de Paulo. Paulo não pede assim. Paulo percebe a condição e o caráter de Onésimo. Por quê? Porque é filho espiritual de Paulo. Paulo ganhou Onésimo na prisão. Veja que coisa linda, na prisão. Enquanto muitos na prisão podem se lamentar, enquanto muitos na prisão vão se esconder e murmurar, Paulo está pregando na prisão, falando de Cristo na prisão, uma prisão domiciliar, é verdade, mas lá Onésimo tem um encontro com Jesus. E Paulo, sendo sabedor disso, confiando no caráter de Filemão, Paulo diz a Filemão que Onésimo mudou de vida. Onésimo agora é outro. E nos versículos 12 até 14, a gente vê que existe uma intenção de que Paulo mande Onésimo de volta para Filemão. Aí você pergunta para mim, pastor, quais são as implicações desse Onésimo voltar para Filemão? Irmãos, é porque é o seguinte. Do ponto de vista jurídico, no século I, em sendo Onésimo um escravo de Filemão, em tese era possível que Filemão se achasse no direito de levar alguma punição a Onésimo, como um foragido, como escravo fugitivo. E o que é interessante é que, neste sentido, a lei civil da época dava margem a que essa punição realmente fosse executada. Ou seja, de acordo com a legislação do lugar, Onésimo tinha direito, aliás, Filemão tinha direito de punir Onésimo, de alguma forma. Tinha direito. Só que Paulo apela para essa nova criatura em Cristo Jesus, que é Filemão, para o seu caráter, para o seu amor para com os irmãos. E ele diz, olha, eu vou mandar Onésimo para você. Entendendo que esse Onésimo, que pode ser até inútil, ele faz uma brincadeira com o nome de Onésimo, que pode, para mim ele é útil. E agora, como crente em Cristo Jesus, para você, agora é que ele é mais útil ainda. Agora é que ele está especial. Versículo 17 em diante. O núcleo do pedido de Paulo. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Olha que coisa fantástica. Como o evangelho, muito provavelmente é razoável entender, chegou na vida de Filemão através de Paulo. Paulo está dizendo, você conhece o evangelho, você deve a sua vida a mim. Agora veja, se Onésimo tiver feito alguma coisa de errado,
Se ele estiver devendo alguma coisa para você, coloque na minha conta. Eu restituo. Estou escrevendo aqui. Eu restituo, eu pago a você. Ele dá garantia amorosa, vai assumir essa dívida. Versículo 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Eu escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Paulo tem a expectativa de que Filemon vai recebê-lo e que vai fazer muito mais do que tanto ele, Paulo, como Onésimo esperam. Versículo 22, certo disso, ele faz mais um segundo pedido. Qual é o segundo pedido? Versículo 22. Além disso, prepare-me um aposento, prepare um quartinho para mim aí, porque graças às suas orações, eu espero poder ser restituído a vocês. Ou seja, Paulo tem a expectativa de vê-los novamente e pede para que esteja pronto para uma visita. E versículos 23 a 25, fechando essa carta, uma conclusão maravilhosa. Ele dá o seu salve para todo mundo. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Paulo não está só. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Irmãos, eu gostaria de destacar para nós hoje, e do ponto de vista devocional, 3 grandes verdades espirituais desse texto para nós. Se você puder passar em cima, passe, que eu acho que o bicho aqui acabou a pilha. Volte mais um aí. Isso. A primeira grande verdade, irmãos, é a questão do perdão. Perceba o que você leu hoje. Perceba a carta que você viu hoje. Filemon era amigo de Paulo, era proprietário legal do escravo Onésimo. Paulo pediu para que não castigasse Onésimo, mas que perdoasse ele e que restaurasse ele como um novo irmão em Cristo. Amados irmãos, essa é uma das grandes maravilhas do cristianismo. Perdão, perdão, perdão. Os relacionamentos cristãos, eles devem ser impregnados de perdão e de aceitação. Cristianismo é perdão. Lembro-me, uma vez assistindo à TV, uma entrevista, perguntaram sobre a religiosidade daquele rapaz, o apresentador Jô Soares. E Jô Soares disse que lia a Bíblia, e da Bíblia a coisa que mais impressionava era o perdão que muitas pessoas davam e o perdão que Jesus ministrava na vida das pessoas. Irmãos, se essa é uma marca fundamental do cristianismo, nós precisamos ter em conta de que não há desenvolvimento espiritual onde existe falta de perdão. É um fato. Para que a sua alma seja livre, liberta, para que você possa se desenvolver em intimidade maior com o Senhor Jesus, é necessário perdoar. Você tem sido capaz de perdoar pessoas que prejudicaram você? Eu estou falando de uma coisa que não é fácil para muitos. Inclusive eu, irmãos, reconheço, eu tenho um temperamento colérico, nitidamente colérico. E quem tem o temperamento nitidamente colérico, ele tem fortíssimas propensões a não perdoar e a guardar rancor. Eu sei o que eu estou dizendo. É muito complicado na vida de muitas pessoas pedir perdão
Isso é, para muitos, algo muito difícil, mas é extremamente necessário a que se faça, para que haja desenvolvimento espiritual. Não existe vida cristã se não houver perdão. Se não houver perdão. Segunda coisa, barreiras quebradas em virtude do Evangelho. Nós vimos aqui que a escravidão era algo muito difundido no Império Romano. Mas em qualquer sistema e a qualquer época, precisamos entender, ninguém está perdido para Deus, ninguém está fora do alcance do amor do Senhor. Nesse caso de Filemon, a escravidão era uma barreira entre as pessoas. Até hoje, esse tipo de coisa ainda existe sobre muitos aspectos. Mas o amor, a comunhão, tem a possibilidade de fazer com que essas barreiras sejam rompidas. Sim, de fato, a nossa vida, nós encontramos muitas barreiras. Não são barreiras de madeira, não são barreiras de pedra. São preconceitos, são obstruções pessoais, questões raciais, até mesmo questões ideológicas ou históricas, que podem bloquear as pessoas umas em relação às outras e podem bloquear as pessoas em relação a Deus. Aqui nós vimos a questão da escravidão, mas poderia ser o racismo, por exemplo, e tantas outras barreiras que ainda existem em nossa sociedade. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E eu quando estudo o Evangelho, quando eu vejo o Evangelho, me emociona justamente esse fato. Cristo, ele veio como o grande destruidor de barreiras, derrubando a divisória de pecado que nos separava de Deus e desfazendo também as barreiras que nos afastam uns dos outros. A morte e a ressurreição de Jesus abriram o caminho para a vida eterna, a fim de conduzir todo aquele que crê para a família de Deus. Nós somos em Cristo uma só família. Não existe diferença racial, econômica, política, nada disso deve nos separar. É por isso, irmãos, que o Evangelho faz um estrago grande em sociedades que são subsegregadas em castas. Porque se o Evangelho for plenamente compreendido nessas sociedades, essas castas precisam desaparecer. Que barreiras existem ao nosso redor, que muitas vezes nos impedem de enxergar o outro como ele é? Que barreiras existem em nosso bairro? Que barreiras têm existido hoje em nossa vida que nos impedem de amar o próximo como ele é? Que barreiras existem hoje em nossa igreja? Que barreiras existem hoje na nossa nação? Louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje, pelo exemplo de Paulo, nós somos levados a entender a unidade em Cristo Jesus. Um Jesus que derruba paredes, barreiras e faz com que, como irmãos, abracemos uns aos outros. Gostaria de deixar 2 textos como inspirativos para nós nessa questão do Deus que quebra barreiras. Efésios, no capítulo 2, dos versículos 14 até 16. O texto diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. De 2 povos, o texto aí, judeus e gentios, de 2 povos ele fez um só na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O Senhor Jesus,
O Jesus do Evangelho é aquele que quebra as barreiras. Colossenses no capítulo 3, nos versículos 11 a 13, o texto diz: aqui não pode haver mais nem grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Digam amém. Nenhuma separação étnica, nem judeu, nem grego. Nenhuma separação religiosa ou cultural, nem circunciso, nem circunciso. Nenhuma separação de atitude comportamental. O bárbaro e os folgados cidadãos de Cita. Nenhuma coisa que mexa com a questão da liberdade do ser humano. Nem o escravo, nem o livre. Todos são iguais em Cristo Jesus. Cristo é tudo e está em todos. Terceira grande lição para nós hoje: respeito. Como nós vimos, Paulo poderia ter dado uma carteirada e simplesmente ter dito: receba. E receba calado para a ordem ficar mais bem cumprida. Poderia? Poderia. Mas ele não fez assim. Paulo, amigo tanto de Filemon quanto de Onésimo, como apóstolo, tinha autoridade. Mas ele abre mão. Ele apela para o relacionamento, apela para o amor, apela para a diplomacia. Irmãos, estamos falando sobre a unidade da igreja nesse ano. E é um ano muito difícil. É um ano muito difícil porque esse ano é o ano das eleições. E ao que parece só vai ter duas vias mesmo, ou um ou outro, do que hoje se apresenta no nosso quadro político. E como nós temos falado aqui na igreja, em virtude da questão da política partidária, a política partidária ela é naturalmente segregativa. Ninguém pode jogar no mesmo time. Nem o futebol pode unir todo mundo. Porque no futebol tem que ter dois times, uma camisa de um lado, outra do outro. Não tem como. E a denominação batista, ela é caracterizada pela liberdade de consciência e crença. Assim como a separação da igreja do Estado e outros princípios que têm alicerçado a teologia dessa igreja. Mas do exemplo de Filemon, nós podemos aprender uma coisa. Mesmo tendo um posicionamento político e ideológico firme, isso não nos dá o direito de desrespeitar quem tem um posicionamento político e ideológico diferente do meu. Você pode ter o posicionamento que você tiver. É cristão o respeito, a cortesia. Se você não aceita, isso é uma prerrogativa que também cabe dos nossos princípios, liberdade de consciência. Todos nós estamos sujeitos a isso. É uma questão boa para a manutenção dos nossos relacionamentos. Então, irmãos, eu peço encarecidamente que nós tenhamos cuidado com as postagens que nós fazemos nas redes sociais, com as palavras depreciativas, se porventura você não concorda com algum posicionamento político ideológico, isso não desmerece você falar sobre alguma questão que seja importante no que tange a política em si, algum assunto, mas desmerecer as pessoas, diminuir as pessoas, seja verde e amarelo, ou seja vermelho. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Eu sou de cima.
E tanto um quanto o outro, mesmo que você não goste de uma pessoa que tenha um posicionamento político e ideológico diferente do seu, isso não lhe dá o direito de você chamar o que quer que seja do outro. Lute para manter o vínculo da paz nesses momentos tão difíceis. Infelizmente, irmãos, aqui e ali, graças a Deus, eu estou ligado em pouquíssimas redes sociais. Vejo rede social muito pouco. Para não dizer que não vejo, assim, de sentar e ver o que é que está acontecendo, eu vejo 20 minutos por semana. Agora, todos os dias eu posto pelo menos 5 ou 6 versículos bíblicos. Que eu entendo que ali é um lugar em que a palavra de Deus precisa ter um grande espaço. Mas no pouquinho de tempo que muitas vezes eu vejo, às vezes eu sinto assim, que tem uma galera que quer ver mesmo se pegando fogo. Parece que quer ver mesmo assim, quer ver mesmo a coisa mesmo moendo. Irmãos, faça isso não. Em nome de Jesus, vamos lutar para que nós possamos ter esse ano eleições ordeiras. Que nós possamos ter esse ano uma escolha que seja fruto de uma consciência sadia. Vamos ter esse ano, e ore, porque eleição é algo, e a questão política é uma questão que não pode ser desprezada e precisa ser falada também a partir do púlpito. Hoje, enquanto eu estava aqui me preparando para vir para cá, liguei a TV no canal da Câmara de Deputados. Hoje está sendo aprovado a urgência do projeto de lei 4.606. Você sabe a que se destina? Pois eu vou lhe dizer. Para proteger que ninguém altere nenhum texto bíblico. Que os textos bíblicos sejam traduzidos de acordo com os originais e os estudiosos, sem ter nenhuma nuance de adequação social. Plano de lei 4.606. Em caráter de urgência, foi aprovado hoje. Vai ser analisado no sentido de que haja uma proteção a uma das principais bases constitucionais do nosso povo, que é a palavra de Deus, que influencia o mundo ocidental ao longo desses anos, é o livro mais escrito, o livro mais lido e continuará sendo o livro mais propagado. Política, irmãos, é coisa importante e séria e precisa ser levada com bom senso e precisa ser levada com oração. Veja em quem você está votando bem direitinho, mas não desrespeite quem tem uma visão diferente da sua. Lembre-se de mostrar cortesia, respeito nos seus relacionamentos. Quando nós lidamos com pessoas, alcançamos um melhor resultado. Quando a palavra é amistosa, é necessário ter cortesia e respeito ao lidar com todas as pessoas. Aqui nós vemos Paulo poderia usar da sua autoridade, mas ele usa dessa cortesia, desse amor, desse respeito, e de forma respeitosa, ele consegue a aprovação por parte de Filemon, nessa recepção de Onésimo, voltando para Filemon. Irmãos, eu gostaria de orar com vocês. Esse mês, a última palestra estratégica, eu vou estar falando sobre o cristão e a política. A palestra estratégica desse mês vai ser essa. E eu gostaria, irmãos, de pedir oração aos irmãos pela minha vida,
para que a gente possa, à luz da palavra, trazer uma palavra de bom senso e que vocês possam compreender, à luz da Bíblia, o fenômeno de forma bem simples. Não gosto de coisas muito complicadas. Mas eu também gostaria de pedir, irmãos, a que nós estivéssemos orando pela unidade da igreja nesse momento tão difícil de eleições que vai ser esse ano. Que o Espírito Santo do Senhor nos mostre de forma clara que o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um preço muito caro, a que nós estivéssemos unidos hoje para a glória do Senhor, e não pode ser vituperado, desprezado por qualquer coisa tão pequena. Jesus é o Senhor e Ele é muito maior do que tudo isso. Não existe nenhum sistema humano que funcione. Isaías vai dizer que tudo é trapo de imundície. Todas as justiças humanas são trapos de imundície. Não existe nenhum sistema que consiga colocar os pingos nos is e desenvolver justiça como realmente deve desenvolver. O Senhor é a nossa justiça, Ele é a nossa base. Nós não somos dessa terra. E eu quero, irmãos, quando estar face a face com o Senhor e lado a lado com os irmãos no céu, eu quero ver todo mundo alegre, feliz. Tudo isso aqui é temporário, irmãos. É passageiro. Haverá um dia que nós vamos estar face a face com o Senhor. Isso sim é o que há de mais importante. A salvação de nossas vidas, nossa intimidade com Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, estamos vivendo um ano tão difícil. As eleições nem começaram ainda, mas os ânimos já estão bem acirrados. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, nos mostre, nos sensibilize, a que nós não metamos a nossa língua, a nossa boca, a nossa mente nessas querelas que muitas vezes são inúteis. Que nós possamos ter uma atitude piedosa, que nós possamos ter uma atitude misericordiosa, que nós possamos ter uma atitude respeitável, inclusive com aqueles que pensam diferente de nós. Neste sentido, Pai, eu te peço em nome de Jesus pela união e pela unidade da igreja nesse momento tão difícil. Eu clamo pela tua igreja no Brasil inteiro. Eu clamo, Deus, por aqueles também que têm se levantado no sentido de que entendem que a questão política é sua vocação. Meu Pai eterno e santo, Deus poderoso, oro por eles. Mas eu peço, irmão, pela igreja, eu peço pela igreja, para que não haja dissensões, para que não haja brigas familiares, para que não haja brigas nas redes sociais, para que não haja xingamento de um irmão pelo outro, para que as pessoas possam amarem-se a si mesmas, pois esse é o projeto do Senhor, e entender que em Cristo Jesus nós somos um. Pai, coloco nas tuas mãos a unidade da igreja. Eu te peço, meu Deus, pela liderança instituída religiosa no Brasil, os líderes espirituais. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, que haja sensibilidade e que muitos não se metam na corrupção que muitas vezes esses momentos de eleição traz. Separa, Senhor, sobretudo
aqueles que são verdadeiros proclamadores da tua palavra, que eles não se envolvam, Senhor, naquilo que não vale a pena. Deus eterno e santo, Pai poderoso, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Graça e paz até breve.